vou passar para vocês aqui porque a ideia não é ensiná-los a fazer aqui nessa live esta avaliação, mas eu vou dar um passo a passo de raciocínio e até de algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Então, assim, aqui tem pessoas que eu sei que trabalham em empresas, que querem conhecer porque vão ter que implantar isso. Aqui tem profissionais que prestam serviço para empresas, né? Já vi alguns colegas aí que querem entender talvez o meu ponto de vista em relação a isso. Mas assim, é o seguinte, primeiro ponto, pensar que esta responsabilidade é da empresa. A empresa é responsável, ponto. Assim como todos os lados, a empresa é responsável por providenciar. Então, esta empresa, ela tem condições de fazer esse tipo de avaliação internamente? Não tem condição, não tem o profissional para isso e não vai acontecer. Então, ela vai contratar alguém para que aconteça, tá? A Cremesh, né, que é a empresa que eu sou proprietário, é uma prestadora de serviços em medicina e segurança do trabalho, ergonomia, medicina e segurança do trabalho. Nós vamos reavaliar os nossos clientes e daqui para frente os laudos novos todos já vão ter esse aspecto destacado como é a orientação do Ministério do Trabalho. Tudo que eu estou passando para vocês aqui não saiu da minha cabeça, tá? Isso aqui são lives, são contatos, são conversas com pessoas do Ministério do Trabalho. Aqui de Joinville não consegui, mas de fora e vários contatos e grupos e etc. com este entendimento, tá? Depois que você decidiu quem vai fazer, planejar a metodologia. Vamos planejar a metodologia dessa avaliação. Então, assim, como que eu vou identificar o perigo? Nós precisamos entender que depende muito do tipo de empresa, a forma como eu vou avaliar. Se eu pensar numa empresa que é um call center de cobrança, a gente já imagina alguns fatores que são cognitivos, que são psicossociais, que podem estar ali relacionados. Se eu penso numa fundição, possivelmente são outros fatores. Se eu penso na indústria metalmecânica, se eu penso nos plásticos, se eu penso no porto... Então, assim, cada ramo, cada empresa tem uma característica específica. Então, eu preciso planejar de que forma que eu vou identificar os meus fatores e os meus perigos, primeiramente. Eu criei uma lista, um checklist de vários perigos psicossociais e eu vou, numa conversa com esse trabalhador, quando a gente faz a análise ergonômica, com a conversa com a liderança, conhecendo o posto de trabalho, eu vou entender quais fatores podem estar presentes. E aí, baseado em qual fator que eu estou discutindo, eu vou ter uma ferramenta para avaliar. Então, eu preciso entender isso. Eu vou pegar uma ferramenta que avalia, sei lá, aspectos de monotonia no trabalho se o cidadão trabalha igual um louco. Eu já percebi que não tem monotonia naquela atividade. Então, eu preciso primeiro ver quais os possíveis perigos que eu tenho naquela atividade, tá? Então, eu chamo isso de planejamento, da metodologia de avaliação. Eu desenvolvi, pegando vários critérios e várias ferramentas, como se fosse um checklist, com a maior parte das possibilidades de perigos, e numa entrevista, numa avaliação do posto, numa conversa com a equipe, numa conversa com a gestão, quais são os possíveis perigos. Baseado nestes possíveis perigos, depois que eu avaliei esses possíveis perigos, aí eu vou definir qual ferramenta que eu vou utilizar. Qual ferramenta que eu vou utilizar para avaliar esse perigo? Você acha que é eficiente, sei lá, num posto de trabalho onde tem 2 funcionários, eu entregar um questionário para ele preencher de próprio punho e considerar que aquilo é o risco? Aquele é o risco psicossocial daquela empresa? Isso é um erro. Tá? Isso é um erro, por algumas razões. Primeiro, o trabalhador pode não entender o que é um risco para ele. Então, a gente pode menosprezar um risco. Eu não posso sair para ir no banheiro aqui, mas aqui é assim mesmo, né? Se a gente sai, não tem como dar conta da produção. Opa, isso é um risco psicossocial, não ter liberdade para ir ao banheiro. Mas ele acha que aquilo é normal, então ele não destacaria. Por outro lado, eu posso pegar alguém descontente que pode escrever coisas horríveis que também não são verdadeiras. Então, eu não estou avaliando o indivíduo, eu estou avaliando a condição daquele posto. E aí, se aquela condição, se aquele fator estiver presente, aí sim a equipe de saúde vai fazer as avaliações necessárias nas pessoas. Tá? Então, depois que eu definir as ferramentas, você vai ver quais são os critérios. O importante é que você vai ter que pensar que tu vai ter uma ferramenta, que tu vai definir um risco e depois tu vai ter que ver a severidade e a probabilidade. Mas essas são as matrizes de risco que são normais nos PGRs, tá? Então, eu posso fazer através de observação da atividade, tá? Incluindo um diálogo com o trabalhador, utilização de algumas ferramentas que nós temos, eu vou até citar algumas aqui, que avaliam critérios de fatores cognitivos que são importantes, tá? Realização
de oficinas, ou mesclar isso. Então, depende muito de onde você está inserido. Importante, e que está na norma, esse texto aqui, ó. Se for aplicar uma ferramenta específica, né, ela deve ser adequada ao risco e à circunstância em avaliação. Avaliar os fatores de risco psicossociais de uma forma relacionada com as condições de trabalho e também adaptada às condições gerais da empresa. Então, eu preciso entender essa empresa, tá? Preciso entender esse setor, preciso entender esse trabalhador. E selecionar ferramentas que sejam cientificamente fundamentadas, tá? Esse textozinho aqui eu tirei de uma palestra de um auditor do trabalho, que ele fez uma palestra na Firjan, e eu tive possibilidade de acompanhar, e ele traz exatamente o que eu estou passando para vocês aqui, tá? Ah, Nádion, quais ferramentas eu poderia utilizar? Isso o pessoal me pergunta todo dia. Gente, você usa um martelo quando você precisa bater um prego, ou bater em alguma coisa. Você não usa uma chave de fenda para bater, tá? Ou pelo menos não deveria. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar a ferramenta necessária para avaliar o risco que eu identifiquei. Então, vou trazer para outra área da ergonomia. Eu preciso saber, as pessoas me perguntam, Nádion, 10 quilos é muito pesado? Eu digo, não sei. Depende da condição. Eu vou aplicar uma ferramenta chamada equação de NIOSH, que vai se preocupar com alguns aspectos, a altura que pega, a altura que larga, qual a frequência, a distância do corpo, faz rotação de tronco, não faz rotação de tronco, e no final ela pode me dizer que 10 quilos é muito peso, naquela condição, e que 20 quilos não é muito peso numa outra condição. E aqui é a mesma coisa. Então eu vou avaliar os fatores cognitivos. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, deixa eu ver se eu abro aqui, eu digo os aspectos para vocês, que é o Ergos, tá? A ferramenta Ergos, ela tem uns critérios de avaliação que são bem interessantes, e a avaliação, ela não é subjetiva o tempo inteiro. Então, isso é importante, porque nós precisamos entender uma metodologia. Então, aqui, pressão de tempo. Se eu perguntar para vocês, no teu trabalho existe muita pressão em relação ao tempo de produção? Dificilmente alguém vai dizer que não. Aqui é muito corrido. Esta ferramenta, ela vai me perguntar a respeito da pressão de tempo. Eu vou aplicar. A duração do tempo de pausa é menor do que 5% da jornada? É de 5% a 15%? É de 15% a 25% da jornada? O funcionário pode parar a máquina ou o processo sem gerar nenhum transtorno? Existem fases às quais o ritmo de trabalho pode ser considerado opressivo, quer dizer, se acelera o ritmo? Vejam que são perguntas que eu vou responder, e aqui a resposta não é só sim ou não, é sim ou não, às vezes, para poder graduar uma resposta. O nível de atenção, a demanda perceptiva de trabalho, indicadores, alarmes, detectores, ela é baixa, ela é média, ela é alta, e aí nós vamos avaliar. Vai avaliar a complexidade da tarefa, monotonia, raciocínio e processos centrais, demandas gerais, relacionamento no trabalho, horário em turnos e de trabalho, isolamento desse trabalhador durante a atividade, iniciativa. Então, é claro que algumas perguntas você vai responder junto com o trabalhador, algumas você vai constatar no posto-trabalho. E aí eu consigo. Essa ferramenta, a Ergos, ela é uma avaliação de carga mental baseada em fatores cognitivos. Ela é excelente para ser aplicada, mas às vezes não é para todos. Esse aqui, talvez, num ambiente administrativo, não caberia, porque fala tempo de máquina, tempo de pausa. Então a gente precisa entender, tá? Existem outras ferramentas, o método NASA TLX, avalia a carga mental no trabalho, o Job Stress Scale, que é uma escala de estresse do trabalho, tem o HSE, que ele avalia também um estresse relacionado ao trabalho, onde tem uma parte que é do trabalhador, mas a grande parte dessa avaliação, ela é de constatação. Então, eu tenho que tirar a subjetividade. A subjetividade é aquela coisa individual. Daí a gente avalia quando se avalia o indivíduo, que daí é um outro momento. Depois que identificarmos que existe o fator, aí sim o médico do trabalho pode indicar essa avaliação das pessoas e entender se aquela pessoa está apta para aquela atividade. Gente, isso são coisas assim, muito comuns. Vamos pegar um exemplo, eu vou fazer uma palestra, tem, 200 pessoas. Eu subo no palco e falo tranquilamente. Outra pessoa, você coloca na mesma condição, fica nervosa, passa mal, fica suada, dor de barriga, desmaia. Por quê? Porque o estresse ele é diferente para as pessoas. Aí nós avaliaríamos assim, subir num palco para fazer uma palestra exige a atenção, exige concentração, exige, será que aquela pessoa tem isso? Ela está apta para aquilo ali ou não? Aí, isso que a gente identificou pode ir para o PCMCO e pode avaliar as pessoas, porque a gente não consegue tirar de uma palestra o fato de ter que subir, se expor,
ter atenção, a cognição preservada ali, a memória, para poder fazer aquele trabalho. Aquilo é inerente da atividade. Então eu vou fazer avaliações individuais para ver se aquelas pessoas não vão sofrer se eu colocar naquela condição e vou gerar adoecimento se estiver naquela condição. Compreenderam?